início de ano, você já deve estar começando a pensar na sua organização financeira aí para 2018 e também repensando os investimentos que você tem para aposentadoria. Se é que você ainda não pensou nisso, já deve começar a pensar, a se antecipar, porque é o que a gente sempre conversa aqui, né? Gani, nosso super especialista de Tesouro Direto, quanto antes começar a pensar em aposentadoria, melhor, né? Melhor, ainda Tudo mais. bom? Tudo jóia? Com certeza. Quanto antes, melhor. Quanto antes, Ainda mais melhor. agora, né? Que Sim, vão ter aposentadoria, mudanças. aposentadoria é um problema no mundo inteiro. Então, ter a sua própria aposentadoria é fundamental. Não dá para ficar contando com a do governo, Não né? dá. Até porque mesmo que ela saia, o valor é bem Muito pequenininho. baixo. A gente tem que ter a nossa aposentadoria e dá para fazer. Normalmente a gente trata bastante aqui no programa sobre a possibilidade de ganhos turbinados com o Tesouro Direto, mas o investidor conservador que não quer deixar o dinheiro ali parado lá na poupança, tem muita gente já com essa mudança de juros querendo migrar de investimentos, mas ainda busca um investimento que seja conservador da mesma forma, seja tão seguro quanto, que embora o Tesouro Direto não tenha o FGC, né, mas para o país, até chegar a esse ponto do Tesouro Direto quebrar, O FGC já foi para o saco também. Então, muita gente procura o Tesouro Direto para um complemento da aposentadoria. Então, eu queria conversar com você no programa de hoje sobre os títulos mais indicados para as pessoas que querem usar o Tesouro Direto para aposentadoria. Perfeito. Então, a gente tem que pensar, então, primeira coisa, né, num título de longo prazo, porque quando a gente está falando em aposentadoria, a gente está pensando aí, né, uma pessoa de 30 anos, então mas daqui uns 30 anos, né, 35 anos, ela vai, né, nova regra, 35 ela vai se aposentar, ou 40 anos, enfim, é importante a gente ter um título de longo prazo. Né? Não só isso, Verusca, é importante também um título que me dê uma proteção contra a inflação. Né? Então, é muito arriscado a gente falar num título com uma taxa fixa, um pré-fixado, puro, né? Somente uma parte, só o título inteiro pré-fixado. É complicado, porque vamos imaginar que a inflação dispare. Né? Então, o teu ganho real vai lá para baixo. Fechou um título de longuíssimo prazo a 10, nem existe, tá? Mas uma situação hipotética, eu fechei a 10% ao ano. Né? Ou vamos pegar uma NTNF 2027, que é um título pré-fixado. Então, estamos falando aí mais ou menos em 10 anos. Né? Imaginar uma pessoa que esteja com seus 55 anos pensando na aposentadoria com 65. E aí ela travou a 10%, uma NTNF. Tesouro pré-fixado com juros semestrais. Qual que é o problema? O problema é se a inflação dispara. Imagina se a inflação vai para 12% ao ano. A gente teve, né, quase 11% no passado, bem recente. Bem recente. Então, meu ganho real vai ser zero ou às vezes até negativo. Né? Então, o pré-fixado, nessa situação, ele é muito arriscado, com esses prazos muito longos, pensando em aposentadoria. Então, se é para pensar em aposentadoria, esquece pré-fixado, tem que ser atrelado à inflação. Isso. Aí a gente tem duas categorias. Né? A gente tem tanto a LFT, que é o pós-fixado, que paga a Selic, o Tesouro Selic, ou a gente vai para aqueles papéis atrelados à inflação, que é o IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação no Brasil. Tá? E aí, para qual que eu vou? Né? Eu acho melhor ir para as NTNBs, que é o Tesouro IPCA+. Por quê? Porque ele oferece essa proteção da inflação IPCA e mais uma taxa fixa. Então, se a inflação disparar, não tem nenhum problema, porque o valor do seu papel acompanha. Entendeu? Certo. Então, ele está acompanhando. Então, vamos supor, IPCA mais 5%. Eu vou ganhar todo o IPCA do período. Independente se a inflação estiver em 3 como hoje ou em 10 20, como já foi, vai ganhar. Vou ganhar. Eu estou protegido por essa inflação. E além da inflação, Verusca, que eu ganho ao ano, né, 5% ao ano. Então, exemplo aqui com 5%, pode ser 5,5%, pode ser 6%, depende da taxa do dia. Mas eu vou ter um ganho real, porque é um ganho além da inflação. O Tesouro Selic, né, nesse caso, embora que num ambiente de mais inflação, o Banco Central ele tende a subir a taxa de juros. Como ele está atrelado à Selic, então os juros deveriam subir. Então, de certa forma, você também estaria protegido.
Mas tem um problema, nem sempre isso acontece. A gente tem demonstrações recentes até da nossa história econômica que mesmo numa inflação alta, a taxa de juros diminuiu. Se a gente voltar lá em 2011 e 2012, sim, a inflação ficava mordendo ali o teto dos 6,5% e o Banco Central reduzindo a taxa de juros. Por influência política, que a gente não sabe se isso pode acontecer aí até você Exatamente. Então, eu não quero correr esse risco. Eu estou pensando numa coisa muito séria, que é a minha aposentadoria. Então, a melhor coisa, eu atrelo a minha rentabilidade à inflação mais uma taxa. Porque daí, se a inflação disparar, o meu papel acompanha. Se a inflação estiver bem comportada, meu papel também, né, vai estar ali acompanhando a inflação e eu vou ter aquele ganho real. Eu não corro esse risco. Né? E se a inflação não disparar, muita gente vai falar, mas você vai estar com uma rentabilidade menor. Sim, mas também os preços estão menores, estão mais baixos. Tem ali o seu poder de compra ao longo Perfeito. do tempo e ganha um pouquinho. Um pouquinho, né? Então, e é um pouquinho considerável, se a gente falar, 5%, né, comparando aí com outros países, é uma taxa muito boa. Então, eu recomendo o Tesouro IPCA+, né? E aí a gente tem diversos prazos. Aí depende muito da época em que você vai se aposentar. Que mais, né, que eu poderia dizer? Muita gente pensa no Tesouro Selic, né, mesmo voltando aqui no Tesouro Selic, como uma forma também de você ter juros. Vamos supor que o Banco Central haja direitinho e se a inflação subir, os juros vai subir. Tá? Mas a gente seja independente, mas não dá para garantir. Não dá para garantir que ele vai ter, na prática, essa independência. Né? Enfim, então, vamos para essa situação. Eu vou dar um exemplo bem simples, Verusca. Olha só. Imagine que eu tenha 10 mil reais. E aí eu pego 10 mil reais aplicados por um ano a 10%. Tá? Então, muita gente pensa o seguinte, eu vou viver de juros, aposentadoria, né? Então, guardei o dinheiro para ter a retirada de juros. Estou dando aqui o exemplo com um ano só para simplificar. Muito bem. Então, 10 mil a 10% por um ano, R$1.000 de juros. Legal, vou complementar meus gastos com esses mil reais. O que acontece? Eu vou fazer a retirada de R$1.000, só que teve inflação. Vamos imaginar uma inflação aí de 5%. O que acontece? Esse 5% está atingindo lá os R$1.000 que ficaram no banco. Então, está desvalorizando o meu principal. O correto seria eu fazer a retirada de juros considerando o efeito da inflação. Então, mantendo o principal lá rendendo. Mantendo o principal, né? Quer dizer, o principal protegido pela inflação. Então, numa conta aqui de padaria, grosso modo, eu deveria retirar, se a inflação é 5% e a taxa é 10 menos 5, não é exatamente assim que a gente faz essa conta, mas é uma bela aproximação. Então, 10 menos 5, 5% de ganho real. Então, eu deveria tirar apenas R$500, né, da minha aplicação financeira e não R$1.000 de juros. E deixar 500 incorporados ali no meu principal. Né, mas nos aí você 10 teria mil. que fazer essa Só conta mas agora imagine isso, na correria do dia a dia, nem todas as pessoas têm esses conhecimentos de matemática financeira, não é exatamente uma conta de... O número não vai ser redondinho assim, não é redondinho, né? Não é exatamente essa conta de menos que a gente faz. Você imagina essa loucura no dia a dia, a gente não vai fazer. Então, qual que é a vantagem? E na LFT, o Tesouro Selic, você vai ter que fazer essa conta da retirada do ganho real. Então, além dos riscos que a gente tem econômicos e políticos aí no longo prazo, você teria que fazer essa conta para retirada. Exatamente. Quando eu vou para o Tesouro IPCA+, com cupom, que aí eu vou combinar duas estratégias aqui para aposentadoria, que eu acho bastante interessante. Quando eu vou para esse papel, eu não tenho que pensar nisso. Sabe por quê? Porque na hora que eu coloquei o dinheiro lá, o papel ele está atrelado à inflação, e aí se a inflação sobe, o valor do meu papel sobe. Na hora que é o pagamento de cupom, o cupom é um pagamento de juros, certo? Então, sei lá, R$1.000, 5% de 1.000, aliás, 10 mil, né, que eu tinha dado exemplo, R$10.000, 5%, R$500. Tá? Então, vai cair 500. Aí vamos supor que teve inflação, 10 mil,
10% de inflação. Foi para quanto? R$11.000 no período. Vai incidir 5% não em cima dos 10 mil, em cima dos 11 mil. Então, né, começa a complicar para quem não tem esse tempo de ficar fazendo as continhas na hora de resgatar. Só que a vantagem no Tesouro IPCA+, na NTN-B, é que como ele está atrelado à inflação, essa retirada de juros que eu vou fazer, que é o cupom, sim, ele já considera esse ganho real. Você não tem que fazer essa conta. Então você foi automático. Lá, é automático. Então você pegou lá, teve aquele ganho real para você. Você não tem que pensar nisso. E não diminui o valor do seu principal. Essa é a grande vantagem, Verusca. Então, por exemplo, eu coloquei 10 mil, exemplo, né? Coloquei 10 mil, aí foi para 11 mil. 10 mil para 11 mil, por conta da inflação, os 5% é em cima lá dos 10 mil, é em cima dos 11 mil. Retirei lá 5% de 11 mil, caiu uma graninha na minha conta, eu continuo com 11 mil. Ah, aí teve mais inflação. Aí o papel, né, foi reajustado pela inflação, foi para 13 mil. Próximo pagamento de cupom é 5% em cima dos 13 mil. Né? Não é exatamente 5%, estou dando exemplo aqui com taxa... Só para ficar um pouco mais claro. Né? A taxa, na verdade, desse papel NTN-B é 2,9563% ao semestre. Tá? Certo. 6% então, ao ano. Um número quebradinho melhor que ele já dê esse dinheiro automático, né? Sem precisar fazer conta. Isso aí, essa é a vantagem. Você não tem que pensar, ai meu Deus, mas quanto que eu tenho que retirar para manter o meu principal? O principal é aquilo que você investiu, protegido da inflação. Não, você não tem que pensar nisso. A retirada de juros já é automática e já considera o ganho real acima da inflação, o teu ganho já considera esse efeito da inflação e não diminui o valor do seu principal. Então, é uma excelente opção para aposentadoria. Excelente. E quando a gente falou sobre o tipo de título mais indicado e quando a gente fala sobre prazos, porque a gente tem alguns vencimentos disponíveis aí, qual que ele escolhe? Então vamos pensar, né? Imagine que, vamos pegar lá, NTN-B principal 2035. O que significa? Que ela vai vencer em 2035, certo? Então a gente está falando aí algo em 17 anos. Tá? Então eu sou próximo aí, estou há 17 anos para me aposentar, mais ou menos, né, aproximadamente, eu compro esse papel. Se eu tiver, por exemplo, há quase 30 anos da minha aposentadoria, 27 anos da minha aposentadoria, aí já tem a 2045. O que eu recomendo, Verusca? Quando eu estou pensando em aposentadoria, eu estou pensando em não fazer retiradas. Colocar o dinheiro e esquecer que ele existe. Então, eu não, nesse caso, até a aposentadoria, olha que legal, eu vou recomendar o Tesouro IPCA+, que é a NTN-B principal, que é um papel que só existe no Tesouro Direto. Por enquanto, só existe lá no Tesouro Direto, não tem nem no mercado secundário. Então, eu vou comprar este papel, NTN-B principal, que é um papel excelente, né? E eu vou carregar esse papel até o vencimento. Não vou resgatar antes. Ele também não tem retirada de juros. Não é aquele que semestral, não é o PCA mais semestral, não, é o principal. É o principal. Então, com isso, você consegue uma taxa melhor. Certo. Tá? Você consegue essa taxa melhor e aí você também não tem esse efeito de juros, que aí você vai falar, não, mas eu quero acumular dinheiro, eu não quero gastar, aí você vai ter que reinvestir o cupom, esses juros intermediários. Sim. E talvez no dia que você for reinvestir, a taxa já esteja menor, não esteja tão atrativa. Então, para não correr esse risco, eu vou pegar a NTN-B principal e carregar até o vencimento. É uma informação que a gente sempre traz nos programas, é que quanto maior for o prazo de investimento, isso para qualquer um dos títulos, você tem uma oscilação até esse vencimento maior. E aí o investidor que vai pegar aquele de 27 anos, mas se deparar com uma notícia de que o papel se desvalorizou e ele ficar assustado, como que ele faz? Não, o que acontece, né? É uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, eu falo no curso. O Tesouro Direto, ele traz essas oscilações, mas não tem problema, essas oscilações é se eu for retirar o papel hoje. Então, de repente, você comprou lá IPCA mais 5%, IPCA mais 5%, vai. E aí,
eu abro lá meu extrato no Tesouro e de repente está uma rentabilidade negativa. Pode acontecer. Apavora e tira todo o dinheiro? Não, né? Fala, não. Ou tá IPCA mais 1. Você fala, mas eu comprei IPCA mais 5, né? Ou até negativo. Não, isso significa que se você fizer a retirada agora, vender. Se você ficar até o vencimento, você vai ganhar IPCA mais 5. Então, a gente está falando de uma estratégia de carregar o papel até o vencimento. Por quê? Porque eu estou pensando na minha aposentadoria, eu estou pensando em guardar dinheiro, né? Então, isso é muito importante. Aí, outra pergunta. Mas eu quero colocar mensalmente, eu quero fazer, ou aportes semestrais, não tem problema. Toda vez que eu tiver um dinheirinho, eu vou comprar. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Tá? A única diferença é que ele pode estar com rentabilidade diferente, né? É verdade, Verusca, é isso. É diferente, né, de uma aplicação que você colocou dinheiro e é sempre, por exemplo, algumas aplicações são sempre aquela rentabilidade. Não, quando você faz uma nova compra, você está comprando um novo papel. São vários títulos, você não vai incorporar aquele seu primeiro. Não. Então, eu fiz uma nova compra, eu comprei numa nova taxa. Por exemplo, olha só, vamos supor que eu comprei uma NTNB principal hoje com vencimento em 2045, numa taxa de 5,70%. Tá? Aí amanhã, essa taxa não está mais 5,70, está 5,75, certo? Então, o papel que eu ganhei hoje, o que eu coloquei hoje, o valor de hoje, ele vai ser remunerado a 5,70. O de amanhã vai ser remunerado a IPCA mais 5,75. Não tem nenhum problema isso, tá? Nenhum problema, porque ao final acaba sendo uma média dessas taxas, tá? Nenhum problema. Mas você está comprando papéis diferentes. Cada compra é uma rentabilidade diferente, porque essa taxa muda diariamente. Então, se a pessoa que comprar para 2045, por exemplo, e aí todo ano ela fizer um aporte ali com 13º, um bônus, um dinheiro que ela já está programada para investir. Quando chegar em 2045, então ela vai ter 27 títulos, se ela fizer essa compra um por ano. 27 títulos. Porque ela comprou e não tem problema se ele for resgatar tudo de uma vez? Não, nenhum problema. Certo. Até porque, né, na hora que você abre lá, então eles vão mostrar assim, você vai ter, vamos colocar da seguinte maneira, eu posso comprar o mesmo papel, então, 5 papéis NTNB 2045, então, é o mesmo papel, é o mesmo título, mesmo vencimento, é o mesmo título, mas como eu fiz compras em datas diferentes, eu comprei em 5 dias diferentes, e nesses 5 dias diferentes as rentabilidades estavam diferentes, eu posso sim dizer que são 5 títulos diferentes. Por quê? Embora o vencimento seja o mesmo, mas as taxas são diferentes. É o mesmo investimento, mas os títulos são diferentes. São diferentes. Embora o vencimento seja o mesmo, mas o governo emitiu o título a taxas diferentes. Então são títulos diferentes. Certo. É o mesmo tipo. É o mesmo tipo. Só para deixar bem claro. É o mesmo tipo. Vai pagar IPCA mais taxa, vencimento em 2045. Mas as rentabilidades são diferentes. Porque quando o governo ele lança um título para pegar dinheiro emprestado da sociedade. Então ele lançou hoje esse título. O Tesouro Direto está emitindo esse título. Mercado primário, vendendo diretamente para o investidor. Então, ele lançou hoje esse título. Ele lançou a 5,30. Então, ele significa, eu comprei esse papel aqui, se eu ficar até 2045, eu ganho 5,30. Aí, amanhã, ele lançou a 5,20. Então, pegou dinheiro emprestado seu, eu tenho um outro papel que é muito parecido com esse, que paga IPCA, só que ele vai pagar IPCA mais 5,20. E ambos vão vencer em 2045. Certo. Então, é o mesmo tipo de investimento, mas são diferentes papéis, porque as taxas são diferentes e os dias de compra foram diferentes. Nós temos aí alguns títulos emitidos pelo governo hoje, e a pessoa que vai fazer esse investimento para aposentadoria é um super longo prazo, ainda mais para uma economia como o Brasil, 27 anos é um prazo bem longo. Bem longo. Até se ela se programar para fazer pelo menos uma vez por ano esses aportes, ao longo dos próximos anos, o governo deve anunciar novos títulos com novos vencimentos. Faz sentido essa pessoa começar a ter uma parte de 2045 esses primeiros, e depois jogam para 2050, 2055, aí depende do que o governo vai lançar, ou mantém todos no mesmo Boa vencimento? pergunta.
eu manteria todos no mesmo vencimento, porque eu estou pensando naquele meu momento da aposentadoria em chegar com X de dinheiro, né? Porque vamos imaginar que eu pegue um vencimento 10 anos depois da data da minha aposentadoria. Então, imagine 2045, case exatamente com a data que eu vou me aposentar, tá? E aí, de repente, lança um 2055, tá? E aí, peraí, 2045 para 2055 são 20 anos. Aí eu vou falar, caramba, mas eu vou resgatar daqui... Então, 10 anos, né? 2045 para 2055. Desculpa, 10 anos. Estava com 2065 na cabeça. 2055, 10 anos, isso. São 10 anos pro momento que eu vou me aposentar. Então, você fala, caramba, mas 10 anos é bastante coisa, né? Dado que eu me aposentei, eu vou ter mais 10 anos. Não tem nenhum problema. Se você se aposentou e quiser resgatar esse papel antes, pode. Só que ele vai vencer 10 anos depois da data que você se aposentou. Se você consiga até um rendimento melhor, aí, então já ganho só que turbinado. Você está correndo um risco, exatamente, Verusca. Pode ser que você resgate antes do prazo e você tenha um ganho turbinado, excepcional, como pode ser que você tenha uma perda turbinada também. Certo. Então eu não quero correr esse risco, e deixar outros investimentos para que ele tenha esse vencimento durante a aposentadoria dele não é uma boa estratégia. Então, melhor ele retirar tudo ali em 2045, né? Esse investidor fictício. Isso, aí eu vou... essa questão é importante. Era algo que eu falei de combinar duas estratégias, que eu acho interessante. Então, até a aposentadoria, eu compro aquele papel que é atrelado ao IPCA e que não paga cupom. A NTNB principal, que é um papel bem de tesouro direto. Coloca e esquece. E esqueço. Vou lá e vou colocando, seja todo mês, seja todo ano. Porque com R$30 dá para você colocar, então se fizer uma pequena economia todo mês já dá para comprar mais um. E aí o pessoal vai ver a maravilha dos juros, né? Quer dizer, quando você vai colocando um pouquinho todo mês, né? De repente... Parece que não faz diferença ali R$30 com 5%, é tão pouquinho, mas aí ao longo do tempo até você se aposentar é um bom colchão, né? É um bom colchão, exatamente. Você fala, caramba, eu já tenho tudo isso, realmente é algo impressionante. Então, o que acontece? Eu não compro esse com cupom porque eu não quero fazer retirada. Essa retirada está diminuindo a minha rentabilidade, depois você vai ter que reinvestir a retirada, a taxa no dia talvez não esteja tão atrativa. Não vou fazer isso. Vou carregar até o vencimento. Ótimo. Carreguei, concentrei tudo, se possível, concentrei tudo numa mesma data, ou em datas próximas. Tem uma grana lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro e eu vou colocar num papel que pague cupom. O semestral. O semestral. Porque daí eu não tenho que ficar pensando naquela retirada. Isso se eu quiser manter o principal e viver só de cupom. E continuar reinvestindo. Não necessariamente você vai tirar todo o dinheiro da aposentadoria e gastar. Isso, exatamente. Então, olha só que estratégia legal. Eu mantenho o principal, só que agora eu vou para o mesmo tipo de papel, só que ele paga o cupom. Ele paga um juro intermediário, o outro paga tudo no vencimento. E ele, a cada 6 meses, ele vai me dar um juro corrigido pela inflação em cima desse principal de 2,9563%. Vou fazer a retirada de juros, vai pingar uma grana lá na minha corretora, certo? Automático, sem precisar fazer a conta. Sem fazer a conta, nada, já corrigido pela inflação. Aí o que eu faço? Eu pego esse dinheiro, mas você vai querer gastar, você precisa complementar seus gastos. Ótimo. Aí você faz a TED, na retirada lá, aviso da transferência, super tranquilo, você vai pelo site da corretora, cai no teu banco, tua conta corrente, certo? Aí o que eu faria? Deixa esse dinheiro na conta corrente de banco num CDB que atrelado ao CDI com rentabilidade diária. Você não vai pegar uma taxa tão alta, mas o teu objetivo não é esse, é só para não deixar o dinheiro parado nesses 6 meses. Então eu peguei o cupom, na hora, coloco num CDB de onde você tem conta em banco, mas com liquidez diária. E aí, preciso do dinheiro, retirada. Tem até produto bancário que oferece CDB com retirada automática, que já sabe que muita gente faz isso para não deixar o dinheiro parado, ficar ali rendendo no CDB, né, que está atrelado ao CDI, e vou gastando o dinheiro. Agora, lógico que tem gente que se programa da seguinte maneira, fala, não, mas espera aí, eu guardei X e eu vou gastar esses X ao longo, né? Tem gente que pensa assim, fala, bom,
me aposentei com 65, eu vou viver até uns 90, né? Faz uma conta ali e eu quero consumir todo esse dinheiro, né? Aí, essa pessoa ali não vai viver dessas retiradas a cada 6 meses, né? Aí vai colocar numa aplicação financeira, por exemplo, numa LFT, né? Ou num CDB, certo? Porque daí... Alguma coisa que tenha liquidez diária, você possa ir tirando, inclusive, do principal, se você tivesse planejamento. Isso. Mas tem que colocar em algum lugar para render, né? Não vai se planejar, chegar lá em 2045 pôr na poupança. Exatamente, não pode. Agora, aquela pessoa que também fez a estratégia de retiradas semestrais e manter o principal intacto, olha que legal. Você fala, não, eu estou vivendo só dos juros. Eu até já falei isso aqui em outro programa, mas eu fiz isso para uma pessoa da minha família. Então, ela vive dessas retiradas semestrais a cada 6 meses e o principal está intacto. Qual que é a vantagem? Dá uma segurança para ela. Se ela precisar fazer uma cirurgia, se ela precisar, sei lá, fazer um investimento, né, comprar qualquer coisa, uma viagem, o que seja, ela tem a possibilidade de retirada a qualquer momento, sem perdas importantes. Né? Então, ela pode fazer isso daí, sem problemas. Então, casar essas duas estratégias eu acho bem interessante. Agora, a pessoa que pensa em... não pode deixar o dinheiro parar, como você falou, e também nem na poupança. Sim. A pessoa que pensa em fazer essas retiradas, né? Aliás, que retirada do principal, eu digo, né? Não só o cupom, mas também consumir o principal, o que investiu, só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? A pessoa faz uma conta de, vou viver tanto, e de repente a pessoa vive mais e acabou de... Isso aconteceu, né? Teve lá Sim, teve um grande investidor, um milionário que fez isso. Esqueci o nome dele. E aí viveu muito mais do que esperava, ele gastou todo o dinheiro. Ele nunca trabalhou, ele era um bom vivan, né? A vida de playboy, assim, ele mesmo falava isso. E aí, de repente, acabou o dinheiro, ele, né, se planejou, ele viveu mais e aí ele foi obrigado a trabalhar com 85 anos. 80 Tem que se programar. Mas, de qualquer forma, por todas as dicas que você trouxe no programa de hoje, fica bem fácil, mesmo que seja uma pessoa que não tenha grandes conhecimentos em finanças, em investimentos. É só ir lá fazer a compra para 2045 ou 2035, dependendo da idade que a pessoa tem hoje, né, se programar para quando quer se aposentar e consegue fazer de uma maneira bem fácil. Verusca, eu nunca vi pessoas, né, que eu indiquei, clientes, nunca vi uma pessoa chegar para mim e falar assim, olha, eu me arrependi de ter investido o meu dinheiro. Eu nunca vi, muito pelo contrário, já tive até ex-namorada que agradeceu, falando, olha, um legado aí continuou sendo amigo da ex-namorada pela dica de investimento. Esse legado do Tesouro Direto, eu não sabia que era tão bom, né? Então, assim, eu nunca vi alguém reclamar. É sempre uma experiência muito positiva. As pessoas, quando elas começam a investir, é muito bom, né? Você vê o seu dinheiro crescendo, isso te dá uma segurança financeira muito grande. Isso é muito importante, né? E a mágica dos juros, né? Dos juros sobre juros, de dinheiro crescendo, isso é muito importante. E aí, lógico, a pessoa começa com tesouro, depois ela... Vai aprendendo um pouco mais, mas para quem está começando, o Tesouro é super bacana porque ele é muito simples, né? Muito simples, muito seguro, oferece ainda uma taxa muito interessante, oferece essa possibilidade de complementar a aposentadoria, papéis atrelados à inflação, muitas vezes em banco você não encontra isso, um papel que pague IPCA mais uma taxa, com cupom. Ou então você precisa colocar um aporte muito alto no Tesouro, você consegue com R$30. Com R$30, exatamente numa taxa ótima. Muitas vezes essas taxas do Tesouro são taxas ali de banco, né, que num segmento mais prime do banco, mais private. Que você não tem acesso com R$30. Que você não tem acesso com R$30 e você tem acesso no Tesouro. Então, é uma ótima aplicação. Nunca vi alguém se arrepender. Falar, botei dinheiro no Tesouro, me arrependi. Se ficou amigo da ex-namorada por causa da dica, é porque a dica é boa. A dica é boa mesmo. Hoje a gente teve uma grande aula aí de Tesouro Direto para aposentadoria, mas quem quiser aprender um pouco mais, saber sobre esse ganho turbinado aí que você citou que pode acontecer nesses títulos de mais longo prazo, você tem um curso aí, uma matéria especial para os leitores. Exatamente. Eu tenho um curso aqui na Infomoney, né, Tesouro Direto com ganhos turbinados. É um curso onde eu falo, inclusive, dessa estratégia para aposentadoria, como também falo
de estratégias para obter ganhos turbinados, né? Ganhos que eu digo muito acima daquela rentabilidade contratada, né? Como eu já disse, é possível você ganhar no Tesouro Direto, muitas vezes 40% ao ano, 50% ao ano, rendimentos assim extraordinários. E aí eu explico por quê, como a gente faz para ter uma decisão muito mais embasada no Tesouro Direto. Também aí fica essa dica desse excelente investimento, não só do Tesouro Direto, mas no curso também o pessoal gosta bastante, ninguém se arrepende. Fica aí o meu convite aí para fazer o curso, XP Educação ou Infomoney Educação, se encontra o curso lá. Aproveitar esse momento aí de renovação de ano para organizar as finanças e separar também um pouquinho, já que o curso não é caro, né, para fazer um investimento para entender melhor. Outro investimento em educação também nunca é de... Se multiplica, não tem juros compostos, mas se multiplica, né? E ainda mais educação financeira, que hoje não dá mais para viver sem, é fundamental. Tá certo, muito obrigada, Langoni, pela aula no programa de hoje, muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo programa.